pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Gente, a matéria que eu vou trazer para vocês aqui chega a ser surreal. É uma clara tentativa de derrubar, né, a governabilidade do presidente da República e sem contar o medo desesperado de uma futura reeleição, tá? Eu vou comentar isso já já. Se inscreve, comenta, compartilha, dá o like de vocês, aperta o sino das notificações, diz alguma coisa, o que vocês acham disso aqui? Vamos à matéria, gente, que parece que... Isso aqui parece um... Eu não sei nem o que dizer, vamos lá, olha só. As próximas eleições municipais podem ser canceladas, é isso que você entendeu mesmo. As próximas eleições municipais podem ser canceladas e vocês vão entender aqui o golpe desesperado da esquerda, tá? Nós temos uma tentativa de parlamentarismo dentro do Congresso, nós temos duas tentativas. A primeira, né, o parlamentarismo, que eles têm um projeto para trazer o parlamentarismo para o Brasil, para implantar, tem um projeto rodando lá dentro. E o segundo, o parlamentarismo branco, que é esse que o MBL, Centrão e oposição estão articulando para colocarem Rodrigo Maia aí como, né, o primeiro-ministro do Brasil e tirar os poderes, que eles já estão fazendo isso. Já passaram esses dias um projeto, né, que tiravam os poderes do presidente de algumas coisas, e agora tem outro projeto justamente para tirar o poder das emendas, das medidas provisórias e diminuir o poder do Bolsonaro em questão de decretos. Então, está ficando claro a intenção de um parlamentarismo branco para eles tentarem recuperar o poder. Vamos à matéria. Isso mesmo que você leu, o Congresso Nacional desarquivou a PEC 376 de 2009, que não foi aceita na época, mas misteriosamente ficou mais interessante. Quem estava na época no poder, 2009, gente, vocês lembram? Lulinha. A proposta é do deputado Hernandes Amorim, do PTB, e tenta juntar as eleições uma só, tanto federal quanto municipal, aumentar o tempo do mandato e terminar com a reeleição. Estabelece a coincidência geral dos pleitos para todos os mandatos eletivos, aumenta de 8 para 10 anos o mandato de senador, estabelece um mandato de 5 anos para todos os cargos eletivos e põe fim ao Instituto da Reeleição para os cargos do Poder Executivo. Já está na CCJ. Aí aqui tem o link, tá? Eu não vou ler, tem aqui a descrição, gente. Eu não vou ler porque é grande, mas vocês podem entrar lá, aqui vou na descrição do meu vídeo. Vai estar o link da matéria e dentro da matéria tem um link para essa PEC, para você ver o absurdo que estão fazendo. Aí você pode falar assim, não, mas vai ser bom, cara, porque vai ser de 5 anos, uma vez só que a gente vai voltar, não precisa ficar voltando primeiro para deputado, estadual, depois voltar para prefeito, não sei o que. Isso vai ser bom. Só que vocês não estão entendendo a pegadinha, gente. Nós temos duas pegadinhas nesta história. Primeira pegadinha, o que foi que o Paulinho da Força falou? Preste atenção que eles vêm tentando duas coisas. Uma, derrubar o governo Bolsonaro antes do final do mandato. Segunda, impedir que Bolsonaro faça algo no Brasil que o reeleja. Preste atenção nesses dois pontos aqui. Está implícito aqui nessa PEC, aqui está implícito um. Não vou falar sobre a questão de derrubada porque a gente já vem falando disso, né, das outras situações. Uma delas é o parlamentarismo branco, que a gente já falou aqui, que é a forma de limitar o presidente e dar poder ao Rodrigo Maia. Tá? E aí o Congresso, a Câmara, poder guiar o Brasil daí por diante. Fazer o que eles querem, do jeito que eles querem. Porque eles não estão se dando com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro tem sido um político honesto. E político honesto, meu irmão, não funciona. Né? Quer dizer, mesmo que o povo quer um político honesto, mas para eles não funciona, porque para eles só funciona a roubalheira, o povo pagar as contas. Então vamos lá. Aonde é que está a pegadinha nessa PEC aqui? Primeira pegadinha nessa PEC. Quem era presidente da República na época que ela foi colocada em pauta? Luiz Inácio Lula da Silva. O que aconteceu? A PEC rodou. Ninguém aprovou. Por que ninguém aprovou? Porque primeiro, gente, Lula foi reeleito. Segundo, eles iam colocar Dilma Rousseff e depois Lula ia entrar. Apesar que Lula não pôde entrar porque Dilma gostou da cadeira. Mas aí Lula ia entrar de novo, depois de Dilma, e aí ia se tornar de novo uma reeleição para Lula. E futuramente ele ia tomar conta do país junto com... Então isso ia fazer o quê? Isso ia fazer com que os planos de Lula e do PT fossem por água abaixo. Ia criar um problema.
né, para o PT. Então, cancela isso daí. Né? Sem contar que nessa época, a maioria dos governadores, enfim, a política em si era praticamente petista. Né? Nós tivemos aí uma sequência de prefeitos em São Paulo petistas. Então, quer dizer, e reeleições. Então, cara, é óbvio que isso não funcionaria para eles. Ia acabar com o sistema do golpe deles. Ia acabar com o sistema de corrupção deles. E aí, por que ela entra agora? Gente, primeiro, qual foram os 2 pontos que eu falei para vocês? Primeiro, derrubar o governo. Segundo, impedir que Bolsonaro se eleja. Bom, eu vou dar alguns pontos aqui para vocês verem a questão que eles estão tão desesperados para impedir que Bolsonaro se eleja. Quando o presidente foi nas campanhas, vocês lembram como é que foi o jogo sujo deles. Primeira coisa que, qual foi o golpe final deles? Pegar aquela Patrícia da Folha, né? E ela fazer aquela matéria dizendo que Bolsonaro estava fazendo aquele sistema de mensagens, né? Resultado dessa história toda. Quem foi que foi punido por isso? Fernando Haddad. Entre outras palavras, eles faziam a prática, viram que não estava dando certo, aí foram para cima de Bolsonaro, acusaram Bolsonaro, a opinião popular mudava, né, para ver se o povo caía na onda. Na verdade, o povo não caiu na onda, saíram nas ruas, né, tentaram tirar ele do pleito com uma facada, todo mundo sabe disso. Né? A gente está vendo a tentativa de derrubar Bolsonaro mesmo antes dele se eleger a presidente. Isso está bem claro. As manipulações dos vídeos na internet, no YouTube, as manipulações das propagandas, né? Falando mal de Bolsonaro na televisão, vocês veem lá pegando aquela parte da Maria do Rosário, né? Só mostrando a parte que ele fala, não mostra a parte que ela fala, a parte que ela chega primeiro, que ela xinga o cara de estuprador primeiro, não põe. Então a gente já vê uma manipulação daí, outros fatos que pegam pela metade, né? Fizeram lá um monte de... Depois vieram acusar Bolsonaro, inclusive o STF chegou a acusar, chegou a, né, punir a campanha do Haddad também por essas questões de vídeo. Pra vocês verem como é que são. Mas aí, tudo bem, passou isso daí. O que os caras começaram a fazer? Tentaram, aí partiram para o Sérgio Moro, para tentar impedir que Bolsonaro assumisse. O Moro, aí quiseram protocolar lá para impugnar a chapa do presidente, não conseguiram. Tentaram fazer Bolsonaro também, vocês lembram disso, a gente trouxe vídeo. Tentaram impedir Bolsonaro, criaram um meio mundo de coisa para Bolsonaro não tomar posse no dia 1º, não deu certo. Depois tentaram um monte de coisa para Bolsonaro não continuar no poder, não deu certo. Criaram um clima acusando Bolsonaro de miliciano, depois tentaram jogar Bolsonaro como se tivesse a ver com a morte de Marielle. O interessante é que depois que descobriram quem é o mandante da morte de Marielle, eles ficaram calados porque o cara tem ligação com o PT. E aí, morreu o assunto, gente. Vocês prestaram atenção que tem mais de 2 meses que ninguém fala mais nisso? De um dia para outro todo mundo calou a boca? Porque o cara tinha ligação com o PT. Então tá explicado a razão. Vocês veem como eles acusam o Bolsonaro daquilo que eles praticam. Eles estão envolvidos na sacanagem, na palhaçada, mas culpam o Bolsonaro. E aí eles fizeram tudo isso daí. Aí tentaram acusar os filhos, partir para cima do Flávio Bolsonaro. Aí pá, agora depois partiram para as medidas provisórias. E estão fazendo tudo o que podem e o que não podem para tentar fazer o governo de Bolsonaro parar. E não estão conseguindo. Então qual foi a estratégia agora? Gente, vamos criar um clima na reforma da Previdência, que é o ponto-chave do governo Bolsonaro. Porque a reforma da Previdência, ela é o ponto-chave para restaurar o país. E aí o que eles fizeram? Se Bolsonaro aplicar... O Paulinho da Força mesmo falou, gente. Eu trouxe o vídeo para vocês aqui. Ele falando que isso traria uma economia de 8 bilhões para o país. 800 bilhões para o país. Que eles tinham que aprovar uma economia no máximo de 400, porque uma economia de 800 bilhões traria crescimento para o país, para o país, melhoraria a economia do Brasil e, acima de tudo, que é o problema deles, reelegeriam Bolsonaro. Nós vimos Paulo Pimenta, né, Gleisi Hoffmann, abertamente declarando que Bolsonaro não pode se reeleger. E aí eles não estão conseguindo fazer com que a opinião popular vá contra. O que aconteceu? O povo vai sair às ruas agora dia 26. Eles fizeram de tudo para tentar sacanear, não estão conseguindo. Se tem um governo que tá... Eu nunca vi um presidente ser tão atacado quanto nós estamos vendo o PT fazendo com o presidente da República. Isso é uma falta de respeito com os brasileiros. Isso é uma falta de respeito com a nação que o PT e a esquerda está fazendo. Transformaram... Depois eles falam que a imagem do Brasil lá fora é péssima. A imagem do Brasil lá fora é péssima porque nós temos uma esquerda revoltada. Porque nós temos uma esquerda comunista. Porque nós temos uma esquerda sem vergonha, safada, sem caráter.
que não aceita a democracia, fala em democracia, mas não respeita a opinião do povo brasileiro. E é por isso que nós vamos sair dia 26 nas ruas. E aí o que eles fizeram? Gente, não podemos derrubar, então vamos criar o parlamentarismo branco. Fizeram o sistema que eu falei para vocês. Estão tentando limitar o poder do presidente. O que aconteceu? Essa semana passada, com o apoio do MBL, essa palhaçada toda, estourou a bomba. Acharam que ia sair de um jeito, saiu de outro. O povo tá revoltado com isso daí. Porque todo mundo tá vendo que o presidente quer governar, mas não consegue governar porque a oposição não deixa, não apresenta nenhuma solução e também não deixa o presidente andar para frente. Né? E aí não deu certo, viu que a bomba estourou. O que eles estão fazendo agora? Essa PEC aqui, gente. Qual é a pegadinha dessa PEC? Bolsonaro não poder se reeleger em 2022. Essa é a pegadinha da PEC. Eles não querem de jeito. Para isso eles vão mexer até na Constituição. Eles mexem até na Constituição para impedir Bolsonaro de se reeleger. Para vocês. Mas aí depois disso nenhum pode. Aí é que você se engana. Porque depois que chegar 2022, vamos supor, chegou 2022, Bolsonaro não pode se reeleger porque a PEC foi aprovada. O que vai acontecer? Eles vão torcer para alguém deles ser reeleito. Ah, mas se de repente for um cara do MDB que foi eleito. Bom, gente, vocês sabem que tem muita gente do MDB que é tudo farinha mesmo no saco da esquerda. PSDB é um PT disfarçado. Acorda pra vida. Pela primeira vez na história desse país, nós estamos tendo um governo realmente para o povo. Pela primeira vez na história desse país, em questão democrática, de democracia, de presidencialismo, é a primeira vez que um presidente está refletindo a vontade do povo brasileiro. E é essa a preocupação deles. Então vai chegar 2022, eles elegem alguém de dentro deles ou alguém que apoia eles. Aí o que eles vão fazer? Vão entrar com outra PEC, derrubar essa emenda e restaurar novamente a reeleição. E aí voltarem a tomarem conta do Brasil, como antes, e aplicar o plano macabro de comunismo dentro do nosso país. De tornar os brasileiros massa de manobra, voltar novamente a fazer o que vinham fazendo de bem, deixando a miséria tomar conta do Brasil e depois ficarem usando isso como propaganda eleitoral deles, como massa de manobra deles, e o brasileiro, ó, só se ferrando. Essa é a intenção deles. Então não vamos cair nessa conversa, vamos lutar contra essa PEC, porque essa PEC é um ataque literal contra a democracia do Brasil. Essa PEC, a verdade é uma só. Sabe como essa PEC, sabe qual seria o correto dessa PEC? Um plebiscito. Um plebiscito, sim. O brasileiro, afinal de contas, quem vota nessa porcaria é nós. Quem deveria escolher se um presidente pode ou não ser reeleito é o povo, porque isso é o povo quem elege o presidente. Um patrão, ele é quem decide se o seu funcionário é recontratado ou não. Por que o povo brasileiro não pode escolher se vai querer um... Quer dizer, o presidente foi bom, a gente quer ele de novo. Aí não pode? Por causa de um bando de vagabundo de deputados? A gente é obrigado, não pode reeleger porque os deputados ladrões corruptos decidiram numa PEC que nós não podemos ter um presidente honesto novamente na nossa presidência. Então, gente, vamos lutar contra isso. Dia 26 de maio, sair às ruas é a nossa arma. É a nossa arma. Estão fazendo de tudo para transformar essa manifestação em algo ruim. Mas eles estão fazendo isso porque eles sabem que essa manifestação pode ser uma briga que eles não podem vencer. Canal Brasil Notícias trazendo a informação até você.